E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de apoio aí. O pessoal está tendo muita dúvida no seno e cosseno. Então a gente viu que o seno e cosseno do 30, do 45 e do 60, você fazia essa tabelinha aqui, né? Aí onde você tinha que enumerar. Então aqui a gente botava 1, depois 2, depois 3, aí 3, 2, 1, divide tudo por 2. Tira a raiz, né? Então nós temos que seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 meio, né? Então aqui, essa tabelinha que você tem que gravar aí. Aí tínhamos aqueles ângulos que a gente aprendeu no círculo trigonométrico, onde tinha um eixo do cosseno, o eixo do seno, né? Esse eixo aqui é do cosseno, esse eixo é do seno. Aí tínhamos, por exemplo, o ângulo de 210 graus. 210 a gente viu que faltava aqui para 180. Então o eixo dos cossenos é o nosso eixo, né, de base aqui. Então nós sabemos que o seno e cosseno de 210 é o mesmo seno e cosseno de 30. Só que o sinal, tá? Você depende aqui desse quadrante que ele está. Ele está no terceiro quadrante. Então ele tem o seno negativo e o cosseno negativo. Então a gente já viu isso em outras aulas lá atrás. O que a gente vai ver agora é como achar, por exemplo, um ângulo de 15 graus, tá? O seno e cosseno de 15 graus, de 75 graus, né? Desse tipo de ângulo aí, beleza? Então, no caso, por exemplo, você achar o 195 graus, tá? Se você subtrair os 180, você vai ter o ângulo de 15 graus. Agora, qual é o seno e cosseno de 15 graus? A gente não tem isso na tabelinha, né? Aí, para isso, a gente tem que saber o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A gente tem que saber a soma e a subtração da transformação. Então, nós temos aqui a adição e a subtração. O que você vai fazer? Então, você vai ter que seno de um ângulo A mais um ângulo B, tá? Então isso aqui, ele fica o seguinte, ó, seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes seno de B, tá? Quando for cosseno de A mais B, você vai ter cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, tá? Parece que é difícil gravar, mas não é não, tá? Você pode gravar assim, ó. O seno é senta cossa mais cossa senta. E o cosseno, tá? Lembrando que o sinal aqui troca, né? Quando aqui for mais, aqui for menos, vai ser cossa, cossa, senta, senta, tá? Se for negativo, se esse cara aqui for negativo, aqui vai ser negativo. Agora, se aqui for negativo, esse cara aqui vai ser positivo, tá? Então, o cosseno, você inverte aqui os sinais, tem que lembrar disso, e o seno mantém o sinal. Quando for seno, é senta, cossa, cossa, senta. Quando for cosseno, é cossa, cossa, senta, senta, tá? Para quem gosta de musiquinha aí para gravar esses negocinho aí, beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então vamos supor lá que você achou lá um ângulo de 15 graus. Eu quero saber o seno e cosseno desse ângulo, tá? Então primeiro eu vou fazer o seno de 15 graus, tá? O que é o seno de 15 graus? Então eu vou pegar o seno de 45 menos 30, tá? Então o seno de 15 vai ser o seno de 45 menos 30. Agora como é que a gente vai usar isso aqui? Aquela formulazinha do senta cossa. Então nós temos seno de 45 vezes cosseno de 30
menos, né, que o seno mantém o sinal, cosseno de 45 vezes seno de 30, beleza? Então, o seno de 45 vou mudar de caneta aqui, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, que é meio. Então, nós temos o seguinte, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4 também, né? Raiz de 2 vezes 1, 2 vezes 2. Aqui eu posso escrever, então, da seguinte forma, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, seno de 45 é isso aqui. Beleza? Agora, o cosseno de 15 graus vai ser o cosseno de 45 menos 30, tá? Então você pode falar assim, eu podia botar também 60 menos 45. Também poderia botar e ia dar o mesmo valor, tá legal? Então vamos lá. O cosseno é cossa, cossa, senta, senta. Então é cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Aí troca o sinal, né? Aqui vai ser mais agora. Seno de 45 vezes seno de 30. Vai dar o mesmo resultado do seno, só que com sinal trocado, que vai ser positivo ali. Porque olha só, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui é mais raiz de 2 sobre 2 vezes meio. Então é a mesma coisa, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. É a mesma conta que a gente fez lá, só que com sinal trocado aqui do meio. Então nós temos que o seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, tá? No exercício 3 você vai precisar utilizar esses dois valores aí, beleza? Então, só para fechar aí, se o ângulo, né, for 195, você tem que usar como referência o eixo dos cossenos. Então aqui é o seno, então 195 estaria aqui, ó. Então 195 para 180 é o meu ângulo de 15 graus. Então seno e cosseno de 195 é o mesmo seno e cosseno do 15 graus que está lá do outro lado lá, tá? Naquele eixo lá, onde eu tenho aqui, ó, positivo e aqui positivo, certo? Então nesse caso aqui, ó, você vai ter que trocar o sinal do seno e trocar o sinal do cosseno, tá? Então só lembrando lá, né, que o seno de 15 ele é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então o seno de 195 vai ser igual a menos esse valor ali, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? É só colocar o sinal de negativo e trocar o sinal do raiz de 6 e do raiz de 2. Do 4 não precisa que ele está dividindo, lembrando disso. Então só para fechar, e ficou faltando, né, falar da tangente, que a gente não está usando muito, tá? Mas não se preocupem não, que a gente não vai... É só para quem for fazer concurso aí. Então a tangente é o seguinte, ó. Para gravar é fácil, tá? Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B, tá? Então como é que a gente grava isso aí? Aí bota assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Então, para vocês aí que gostam dessa musiquinha aí, beleza? Não pode esquecer do né? Tá. Tem gente que ama, tem gente que beija.
Tem gente que ama e beija. Valeu, pessoal. Então, até uma próxima aí. Isso aí foi uma aula de reforço, tá bom? Vocês deveriam ter visto isso lá no segundo ano, no primeiro ano, tá? Mas como a maioria não viu, então eu tô fazendo essas aulas de reforço aí pra gente poder melhorar aí o estudo de vocês, tá? Mas não se preocupem, que quando a gente voltar, a gente vai fazer toda uma revisão. Aqui eu não vou ficar cobrando nada de muito para ficar esquentando a cabeça de vocês, não, que a gente já está com muitos problemas aí, beleza? Então o que vai ser cobrado são os exercícios que estão na apostila que vocês estão fazendo, tudo bem? Então se concentrem nos exercícios que eu estou mandando fazer, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um abraço aí, qualquer coisa é só falar comigo aí que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Beijo no coração. Ah, já ia me esquecendo, né? Se for menos, o que que vai acontecer? Vai trocar o sinal de cima para menos e o sinal de baixo para mais, tá? Inverte os sinais ali. Então, quando for mais, vai ser mais em cima e menos embaixo. Quando for menos, menos em cima e mais embaixo, tá bom?